Olá, amigos do Pensando em Códigos. Nesse vídeo eu vou falar sobre repetições no App Inventor. Quem já fez nosso curso de Scratch vai ter um pouco mais de facilidade de entender. Mas no caso, repetições são blocos que a gente usa e que a gente consegue encaixar outros blocos ali dentro que serão repetidos uma quantidade de vezes. A gente vai repetir geralmente esses blocos várias vezes até que uma condição de parada seja alcançada. Tudo bem? Vou dar um exemplo agora do mundo real. Vamos dizer que a gente tem que escovar o dente e que a tarefa de escovar o dente seja algo programável. Vamos supor isso, uma hipótese. E que escovar seja uma instrução. A gente poderia fazer assim: escovar, 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 escovar. Só que isso deixa o código muito repetitivo. Vocês estão vendo que escovar aparece várias vezes? O que a gente pode fazer é fazer uma coisa assim: faça escovar, que é a nossa instrução, enquanto os dentes estiverem sujos. Ou seja, a gente vai escovar os dentes enquanto eles estiverem sujos. Então, vai ficar repetindo aquela instrução: escovar, escovar, escovar. A partir do momento que a gente escovou e os nossos dentes estejam limpos, ele vai sair nessa repetição. Então, basicamente, a nossa repetição, a gente vai evitar o uso repetido de instruções que sejam iguais e que a gente possa unir isso em uma coisa só. E deixe o código mais, vamos dizer, legível. Tudo bem? No caso, a gente tem esses bloquinhos de repetição no App Inventor, né? E eles ficam aqui na parte de controle. Tudo bem? Eu vou tentar explicar para vocês cada um deles agora. Acho que o mais difícil de entender vai ser esse aqui. Tudo bem? Mas vamos lá. Esse bloquinho de repetição aqui, para cada item na lista, ele vai pedir que a gente encaixe uma lista aqui dentro, tá? Uma variável de listas. Vamos dizer que a gente criou uma lista com 4 números, ok? Aí, essa lista, a gente vai pegar o nome dela e encaixar aqui. É que eu não criei aqui, porque eu só estou explicando os bloquinhos. E para cada item da lista, ele vai fazer uma repetição. Ou seja, se tem 4 itens nessa lista, ele vai repetir isso aqui 4 vezes. E esse item, no caso, ele faz referência, esse item que eu estou mostrando aqui, ele faz referência ao item que está sendo... O item que está na repetição atual, ok? E se estiver na primeira repetição, esse item assume o valor do primeiro item na lista. Se estiver na segunda repetição, esse item assume o valor do segundo item da lista. E só um exemplo aqui, vamos dizer que a gente queira adicionar 1 a cada item da nossa lista, dessa lista de 4 números que a gente tem. A gente quer adicionar 1 a esses números. O que a gente pode fazer é o nosso incremento, né? Só que a gente usa, no caso, dessa forma. Vocês podem perceber? Ou seja, esse item ele vai assumir um valor diferente a cada repetição. E a cada repetição ele vai ser um item da nossa lista. Então, dessa forma, você vai estar fazendo uma mesma coisa. Porque, em vez, como eu falei, em vez a gente poderia fazer assim: o item da lista tal, o item 1 da lista tal, vai receber o item mais 1. E fazer isso 4 vezes. A gente pode usar essa repetição aqui e fazer tudo uma vez só. Ok? Então, no caso, a condição de parada dessa repetição vai ser o tamanho da lista. Ela vai percorrer a lista até o fim. Deixa eu só deletar aqui. Se vocês tiverem dúvida em relação a repetições, que é um pouquinho mais complicado de entender, vocês podem colocar lá no fórum que eu vou tentar o meu melhor. A gente vai tentar, pensando em códigos, para sanar essas dúvidas. Aqui, esse bloquinho enquanto testar, ele se assemelha mais ao nosso exemplo de escovar os dentes, ok? A gente vai também ter aqui esse fazer, tudo que a gente encaixar aqui dentro vai ser repetido. Enquanto uma condição que a gente encaixar aqui for verdadeira, ok? Então, a condição que a gente encaixa aqui é uma condição igual a gente tem nas condicionais. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vai começar a nossa repetição aqui. Ele vai testar. Essa condição é verdadeira? Se for, ele vai fazer o que tiver aqui dentro. Depois que ele fizer o que tiver aqui dentro, ele vai voltar. Essa condição continua sendo verdadeira? Sim. Vai fazer mais uma vez. Essa condição
continua sendo verdadeira? Vai fazer até que quando ele chegar aqui e perguntar, essa condição continua sendo verdadeira? E a resposta for não. Ou seja, por algum motivo na nossa lógica aqui, algo foi mudado e o que estiver sendo testado aqui não é verdadeiro mais. Vamos dizer, um número é menor que 10. A partir de uma repetição, esse número não é maior que 10 ainda. Aí isso vai ser não e a nossa repetição para. Então continua a execução aqui para baixo. Ok? Agora esse aqui é um pouquinho mais complicadinho da gente entender, que é para cada número, desde 1 até 5. Ele vai fazer uma quantidade de repetições que você definir aqui. Só que como você define a quantidade de repetições que você quer que ele faça? No caso, vamos imaginar que a gente vai andar de um ponto inicial até um ponto final. Okay? O ponto inicial que a gente colocar vai ser esse aqui, desde, no caso aqui está 1. E o ponto final vai ser, no caso aqui, o 5. Agora, na nossa caminhada, a gente vai dar passos. Cada passo vai ter um valor. Por exemplo, aqui o passo é 1, como padrão desse bloquinho aqui. Então, a gente vai dar um passo. Na verdade, a gente vai fazer uma repetição e dar um passo. Fazer uma repetição e dar um passo. Fazer uma repetição e dar um passo. Até a gente chegar no nosso destino. Ok? Então, vamos lá. Esse número começa com 1, que é o nosso ponto de destino. E outra, tem essa variável número aqui, né? Esse bloquinho número. Ele vai, igual aqui na lista, ele vai representar um número que está sendo na repetição atual, ok? Então, deixa eu só pegar aqui uma legenda qualquer só para a gente ter. Então, vamos dizer que a gente queira fazer, vamos dizer, a tabuada de 1 até 10. Tabuada do 3. O que a gente pode fazer é algo do tipo, ó, ajustar a legenda. Eu só estou colocando a legenda para ter um bloquinho que a gente possa encaixar. Lá. Tabuada do 3 que eu falei, né? Opa. 3 vezes número. Ok? Então, olha como é que vai funcionar isso aqui. Para cada um, ele começa no número 1. Então, ele vai fazer essa repetição. Ajustar a legenda. 3 vezes esse número vai ser 1 nesse caso. Fez essa repetição. Agora vai para 2. Vai ajustar a legenda de 3 vezes 2. Vai para 3. 3 vezes 3. Sei que essa estrutura aqui não faz sentido, porque essa nossa legenda depois da repetição vai estar como o último valor. Mas é só para encaixar e para mostrar para vocês como esse obter número aqui ele é alterado. Tanto obter quanto ajustar também. Ok? Então ele vai fazer isso até chegar no 10. Novamente é um pouquinho complicado de pegar isso logo no comecinho. Qualquer dúvida, novamente, coloquem no fórum. E para quem está acostumado com programação, a gente pode fazer uma analogia de cada um desses bloquinhos aqui. No caso esse bloquinho aqui vai ser um for each, quem é acostumado com programação. Esse bloquinho vai ser o while, né? E esse bloquinho vai ser um for. Tudo bem? Quem não conhece programação, não se preocupe, eu só falei isso porque falando dessa forma, às vezes pode deixar um pouco mais claro o funcionamento desses blocos. Tudo bem? Então a condição de parada desse aqui, no caso, é a gente conseguir chegar até esse número aqui. Dando passos e começando nesse primeiro número aqui. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos ver um exemplo usando as repetições. Talvez não usem todas as repetições, porque não é sempre que a gente vai precisar no App Inventor, no caso. Ok? Então, vamos ver um exemplo. Então, galera, para o nosso exemplo, eu vou propor algo que talvez não seja tão criativo, mas que vai usar a repetição que eu considero a mais complicadinha de entender. Ok? Que vai ser, a gente vai calcular um fatorial de alguns números. Basicamente, aqui no exemplo que eu propus, nessa organização aqui, a gente vai ter uma legenda aqui em cima, escrito fatorial. Aí a gente vai ter uma lista suspensa. É algo que vocês nunca viram. É aquele elemento que quando você clica aqui, ele abre mostrando várias opções aqui.
No caso dessa lista suspensa, a gente vai clicar, vai ter de 0 até 10. Ok? E para a gente colocar os elementos que a gente quer usar nessa lista suspensa, a gente faz dessa forma. A gente coloca o elemento, vírgula, o outro, vírgula, o outro. No caso, eu coloquei aqui 0,1 até 10. Tudo bem? Que vão ser os números que vão estar disponíveis para a gente. Mas se vocês quiserem usar isso em outro aplicativo, de outra forma, só colocar o que vocês querem que apareça aqui, separado por vírgulas. Ok? Basicamente é isso aqui. Ele também tem essa parte de seleção, mensagem e o visível. No caso, vai ser importante para a gente aqui só o cadeia de elementos e o visível, mas a gente não vai usar isso nesse exemplo. Além disso, eu coloquei essa legenda aqui, que eu vou ter de resultado, que ele vai mostrar para a gente o resultado da nossa conta, tudo bem? E um texto para fala, só para ficar um pouquinho diferente, que ele vai falar a mesma coisa que está aparecendo aqui, ok? Então vai funcionar dessa forma, a gente vai fatorial, a gente vai clicar aqui, aí vai aparecer de 0 até 10 e a gente vai escolher um número. Quando a gente escolher esse número, vai aparecer aqui o fatorial de, daí o número, e o resultado. Tudo bem, galera? E além disso, vai falar no texto para fala. Para quem não sabe o que é fatorial, né? Fatorial é uma operação que a gente tem e é bem de boa de entender. Então, a gente convenciona que o fatorial, esse é o símbolo do fatorial, é uma exclamação. Então, quando a gente quer dizer que o fatorial de um número, a gente coloca o número e uma exclamação depois, significa que é o fatorial daquele número. A gente convencionou que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1 também. Para os demais números, o fatorial vai ser a multiplicação dele com todos os números anteriores. Então, até chegar em 1, né? Então, por exemplo, o fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1, 2. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. De 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então isso aqui é só para quem não sabe o que é fatorial. E a gente vai fazer essa operação utilizando repetições. Como vocês podem ter visto aqui, nosso exemplo não tem nenhum botão. Então o que a gente vai fazer para disparar as ações é usar um bloquinho da lista suspensa. Okay? Que é esse bloquinho aqui, ó, depois de selecionar. Ele vai ser disparado depois que a pessoa escolher alguma coisa na lista. Tudo bem? Então a pessoa abriu a lista e selecionou um número no nosso caso. E essa seleção vai representar o que ele escolheu. Vai ser o que ele selecionou na lista lá. Tudo bem? Então tudo vai acontecer depois que a pessoa selecionar esse valor. Se a gente olhar aqui, a gente pode ver que as exceções são 0 e 1. Então a gente já sabe o resultado de 0 e 1 do fatorial, né? Então a gente pode fazer uma coisa do tipo se, vou botar o se não aqui, se, vou só montar aqui pra gente, se a seleção, né, ou seja, o que a pessoa escolheu for 0 ou o que a pessoa escolheu for 1, a gente já pode dar o resultado direto. Só montar aqui pra gente. A gente já pode dar o resultado direto, né? Pega aqui a legenda de resultado, altera o texto dela para, junta aqui uma junçãozinha, algo bem tranquilo, o fatorial de espaço, no caso vai ser a nossa seleção, que vai ser 0 ou 1, caso ele entrar nesse C, é 1. Então a gente já tem aqui o resultado, caso ele seja 0 ou 1. Então a gente não precisa fazer conta nenhuma, é só dar o resultado direto. Ok? Agora vamos dizer que não seja 0 ou 1. No fatorial a gente vai multiplicar um número, tirando 1, né? Por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E dar o resultado. Mas para fazer isso usando repetições, a gente vai fazer algo do tipo, ó, no caso do 5, vai funcionar para todos os outros números. Vai ser o 5 vezes 4 em uma repetição. Aí na próxima repetição vai ser o resultado da repetição anterior, que é 5 vezes 4, vezes 3. Na próxima vai ser o resultado de 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2. Depois o resultado de tudo isso vezes 1. Vocês podem ver que isso se baseia em alguns valores parciais, né?
São valores que a gente tem ali que a gente não pode perder, valores parciais. E a gente pode pensar em usar uma variável para isso, ok? Para a gente não perder esses valores durante as repetições. E justamente o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma variável. Só que como essa variável só vai existir aqui dentro, caso não seja 0 ou 1, a gente pode usar essa variável local aqui. Então, uma variável local, fatorial, vamos colocar esse nome aqui, porque ele vai, por fim, depois que a gente fazer a repetição, ele vai dar o resultado para a gente. A gente vai ajustar ele para 1. Pensando em 1, porque como eu falei, fatorial é a multiplicação de vários números. Quando a gente inicia uma variável com 0, é porque se a gente somar ela com alguma coisa, alguma coisa mais 0 é 0. No caso de uma multiplicação vezes 1, qualquer número vezes 1, é ele mesmo. Ok? Então, vocês vão entender isso quando eu montar a repetição aqui pra gente. Pegando aqui na parte da repetição, a gente vai usar essa aqui para cada número e tudo mais. Beleza. Como eu falei pra gente, a gente tem que pensar nessa repetição como uma linha que tem um ponto de chegada, de saída e um ponto de chegada. Ok? No caso, a gente quer começar a repetição, voltando aqui para a nossa tabela, a gente quer começar a repetição do número, né? No caso do 5. A gente vai começar no 5 e ir até o 1. Ou seja, o nosso ponto de partida vai ser o número que a pessoa escolheu, até o 1. Só que esse passo aqui, ele vai ficar esquisito, né? Porque se a gente deixar ele como 1, a gente começando no 5, por exemplo, vai ser 6, 7 e nunca vai chegar em 1. Então, para a gente fazer esse decremento, a gente coloca aqui menos 1, porque ele vai tirar 1 a cada repetição que a gente fizer. Beleza? E para a nossa repetição, a gente vai ter que mudar o resultado parcial, que é o nosso fatorial, para alguma coisa, né? E o que vai ser essa alguma coisa? A gente pode pensar nela como uma multiplicação, né? Porque realmente é uma multiplicação. Vai ser uma multiplicação do quê? Como eu mostrei aqui, vamos dizer que a gente está fazendo novamente de 5. Falando de 5 é porque eu tenho mais números aqui para a gente mostrar. Mas uma primeira repetição vai ser 5 vezes 4. Na segunda repetição vai ser esse resultado, que vamos dizer que seria o valor de fatorial, né? Nossa variável fatorial, vezes 3. Depois vai ser a fatorial, vai receber tudo isso, né? 5 vezes 4 vezes 3. Vai ser tudo isso aqui vezes 2. Depois tudo isso aqui vezes 1. Então, a gente ajusta o próprio fatorial para uma multiplicação dele mesmo, vezes o quê? Vezes um número que a gente está na nossa repetição, ok? Então, vamos dizer aqui, ó, a gente começa com o fatorial sendo o valor 1. O número vai começar com o valor, vamos dizer que a pessoa escolha 6. Então tá, primeira repetição, o número vai ter o valor de 6, e fatorial vai ter o valor de 1. Então vai ser 1 vezes 6. A gente tem a nossa primeira repetição. Ele está colocando o fatorial como o número que a pessoa escolheu. Ok. 1 vezes 6 é 6. Agora vai para a segunda repetição. Número, como a gente tem um passo menos 1, vai ser 5 agora. Vai ficar 5, né, 6 quer dizer que o nosso fatorial que estava na repetição anterior, vezes o número, que agora é 5. Beleza. Depois vai ser vezes, o número vai ser 4. Depois vezes, o número vai ser 3. E assim ele vai fazendo esses resultados parciais para a gente. Ok? Então, depois que a gente fizer toda essa repetição, né, a gente pode pegar isso aqui, fazer algo parecido, né, ajustar a legenda de resultado para... Tem que colocar mais uma cadeia aqui. O fatorial de é... Só que a gente não pode dizer que ele é 1. A gente vai dizer que ele é o valor final de fatorial, né? Então, colocando aqui é fatorial. Só para ajeitar a nossa legenda, que vai ser do tipo o fatorial de, o número que a pessoa escolheu, é e o resultado da conta. Tudo bem? Então, deixa eu só ver se tem um espaço aqui. Tem. Então, tudo isso aqui a gente já tem para os nossos dois casos, né? Caso ele seja 0 ou 1, caso não seja 0 ou 1, que ele vai ter que fazer a conta. E depois de tudo isso, a gente vai falar com o nosso texto para fala. A gente vai falar o resultado, né? A caixa de texto resultado, que é a mesma coisa que aparece na tela. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos emular agora o aplicativo para ver como é que fica.
Aqui emulando o nosso aplicativo, a gente tem a parte inicial, né? Vamos pegar aqui um valor, fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Agora vamos pegar aqui o fatorial de 4. O fatorial de 4 é 24. Exatamente, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Agora vamos de 5. O fatorial de 5 é 120. Beleza, então vocês podem ver que está certinho aqui, funcionando. Cada vez que a gente escolhe um número diferente aqui da tabela, da nossa lista, quer dizer, ele faz automaticamente para a gente e fala o resultado, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha sido claro na parte das repetições. E até a próxima.